notório com síndicos, subsíndicos, conselheiros, registramos que a caminhada foi árdua, com muitos obstáculos, porém, muita aprendizagem, que hoje garantem o sucesso do segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínios. Vamos chamar aqui para o nosso palco, por favor, da Integração Assessoria Condominial, Comissão de Direito Imobiliário da OAB, a advogada Patrícia Pinheiro. Convidamos ainda o advogado especialista em Direito Condominial e autor do livro Gestão Condominial Eficiente, Fábio Barleta. Hélida Brandão, aqui representando OAB Piauí. E do CREA Aracaju, engenheiro civil, Leonardo Medina. Apresentar Silvio Capanema de Souza, sócio e fundador do escritório de advocacia Silvio Capanema de Souza Advogados Associados, desde agosto de 2008 até a presente data. Ingressou na magistratura ainda em 94, representando o 5º Constitucional da Advocacia durante 33 anos no Rio de Janeiro. Primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 2006 até 2008. Segundo vice-presidente do Estado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, também em 2006. Membro efetivo do órgão especial do TJ do Rio de Janeiro. Vice-presidente do TRE. Professor titular de Direito Civil da Faculdade Cândido Mendes desde 1974, ininterruptamente até hoje. Professor titular de pós-graduação em Direito Civil da FGV e PUC do Rio de Janeiro até a presente data. Professor titular de Direito Civil da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro até a presente data, tendo em 2012 o título de professor emérito por ter completado 25 anos de magistério ininterrupto no meio jurídico. Coautor do projeto de lei da atual Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. Fundador e membro efetivo da Academia Brasileira de Direito Civil. Professor visitante das universidades de Coimbra e de Salamanca, onde profere conferências. Membro efetivo de inúmeras bancas de concurso desde 92 para a magistratura estadual e magistratura do trabalho, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, Procuradoria do Município do Rio de Janeiro e Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, compondo as bancas de Direito Civil. Membro efetivo da Associação Entre Captain, com sede em França, no Paris. Integra desde 2008 o quadro de árbitros da CBMA, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, da FGV e da Fiesp, já tendo atuado nesta função em 6 arbitragens, e membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros.
que virar a página. Eu só vou agora mencionar as obras publicadas, que eu sei que todos nós temos. Mandaram, eu vou ler. Lei do inquilinato comentada, comentários à lei do inquilinato, está tudo nas nossas prateleiras, da ação de despejo, curso de direito civil, da alocação de direito urbano, comentários ao novo Código de Processo, ao novo Código Civil, programa de direito internacional privado, atualização do livro Condomínios e Incorporações, do professor Caio Mário, contratos à luz do Código do Consumidor. Nada mais, nada menos do que Silvio Capanema, que dispensa toda essa leitura. Por favor, doutor Silvio. Patrícia, não havia necessidade nenhuma, a essa hora da noite, de declinar alguns títulos que eu conquistei no curso da minha vida. Também 81 anos, se eu não os conquistasse, eu seria um débil mental completo. Mas, Patrícia, já que você foi tão gentil e insistiu em referir-se a esses títulos, foi pena que, por incrível que pareça, você esqueceu do meu título mais importante. O título de que eu mais me orgulho, o título que me custou muito conquistar, pouquíssimos brasileiros conseguiram conquistar, e por isso, Patrícia, toda vez que eu me apresento em público, eu faço questão de decliná-lo, que todos saibam. De 2012 a 2015, eu fui o presidente do Conselho Deliberativo do glorioso e hoje invencível Clube de Regatas do Flamengo. Eu tinha certeza absoluta que esse seria o único título que despertaria aplausos ou vaias, porque perceberam que todos os demais foram recebidos com a mais profunda indiferença. Também presumo que haja muitos síndicos aqui no auditório, e por isso eu quero começar apresentando toda a minha solidariedade e compaixão aos síndicos presentes. 60 anos militando nessa área, me convenceram que há alguns condomínios que, na verdade, melhor seriam chamados de condemônios. E também, como o Baldi falou, eu me convenci que o diabo manda representantes a todos os lugares, mas nas assembleias de condomínio ele comparece pessoalmente, porque sabe que ali é o caldo de cultura ideal para conquistar algumas almas. E, Patrícia e meus amigos, o meu maior orgulho hoje é ter desenvolvido uma sensibilidade tão grande que, senhores síndicos, eu com 15 minutos de uma assembleia identifico, é aquele o diabo que está presente e é preciso exorcizar. De maneira que a minha solidariedade aos síndicos presentes e a certeza de que enfrentam hoje desafios cada vez maiores. Meus queridos amigos e amigas, e não vejo o título mais adequado para saudar a todos os que se encontram no palco, os que estão na plateia, mesmo aqueles que eu nunca fui apresentado até hoje, mas que já chamo de meus queridos amigos e amigas, porque eu considero amigos e muito amigos, mesmo os que nunca se viram antes, mas que se reúnem num auditório como esse para partilhar um condomínio, já que vamos falar de condomínios, para partilhar um condomínio de sonhos, de esperanças, de projetos de vida e também de muitas angústias profissionais. Eu não sabia que a minha voz era tão potente que capaz de impactar até os recursos tecnológicos do evento. Bom, mas de qualquer maneira, eu quero lhes dizer que é um enorme prazer vir a Teresina. Quero lhes dizer que estive aqui há 20 anos atrás e, ao chegar hoje, fiquei impactado. É uma outra cidade, era uma cidade modesta, embora sempre simpática, e hoje é uma metrópole pujante e desafiadora, e isso é um retrato do Brasil de hoje, um Brasil que cresce apesar dos desafios e das crises, e vocês estão construindo aqui com a argamassa de seus sonhos e com as tintas de suas esperanças, estão escrevendo um capítulo muito importante na história desse novo Brasil que estamos querendo construir. Eu volto à minha cidade com a certeza de que aquela imagem do passado do Piauí, que se imaginava um estado
que ainda não tinha desenvolvido a sua potencialidade, está hoje inteiramente superada, e o Piauí é um... Meus amigos, repito, eu não sabia que era tão potente a minha oratória, que está, né, influindo nos recursos tecnológicos do seminário. Se a luz acabar, eu espero que pelo menos a luz da inteligência das pessoas nos ilumine. Um dos maiores desafios dos síndicos atuais diz respeito à conservação dos prédios e à questão dos defeitos, dos vícios construtivos. E os condôminos costumam pressionar os síndicos, exigindo deles providências contra os incorporadores ou as construtoras para sanar esses defeitos. Em 1916, a orientação do Supremo Tribunal Federal em matéria de responsabilidade do empreiteiro, e lembrem-se, naquela época não havia o STJ, portanto, todas as discussões em matéria civil desaguavam, em última instância, no Supremo Tribunal Federal, que hoje tem uma atividade completamente diferente, por ser apenas o guardião constitucional do país, mas naquela época era também o fiscal da legislação infraconstitucional. O entendimento do Supremo naquela época é de que, em primeiro lugar, esse prazo de 5 anos pelo qual responderia o empreiteiro era um prazo extintivo. Alguns sustentavam que a natureza desse prazo era prescricional, outros que era de decadência, mas, de qualquer maneira, era unânime o entendimento de que era um prazo extintivo. Completados 5 anos, o prédio poderia ruir sem que se pudesse atribuir ao empreiteiro, a partir daí, qualquer responsabilidade. Também entendia o Supremo Tribunal que solidez e segurança eram sinônimos, e essas referências limitavam-se à rigidez da estrutura do prédio. Só responderia, portanto, o empreiteiro por aqueles defeitos que pudessem colocar em risco a própria estrutura da obra. O tempo foi passando e, talvez com o recrudescimento da política de proteção maior do consumidor, o Supremo foi mudando o seu entendimento. Aquela primeira ideia de que esse prazo de 5 anos era um prazo extintivo de responsabilidade mudou completamente. Hoje é pacífico o entendimento, seja do STJ ou dos graus de jurisdição inferiores, de que esse prazo não é extintivo, é um prazo de garantia, ou seja, até 5 anos, todo e qualquer vício, qualquer defeito construtivo se presume ser de responsabilidade do empreiteiro. Portanto, é um prazo de garantia e que não impede que, mesmo decorrido esse prazo, possa o dono da obra exigir do empreiteiro reparação de eventuais danos decorrentes desses vícios. Portanto, passou a ser um prazo de garantia. Outra evolução, solidez e segurança não são mais sinônimos. A solidez, sim, diz respeito à rigidez da estrutura. O defeito que põe em risco a estrutura e ameaça o prédio de desabamento é um defeito referente à solidez da obra. Mas a segurança diz respeito à integridade física dos habitantes, dos que moram na construção ou de terceiros. Imaginemos a fachada de um prédio em que as pastilhas de cerâmica que a recobrem comecem a se desprender e cair na calçada por um defeito na massa em que se aplicou. É evidente que o prédio não corre o menor risco de desabamento por causa disso, está tão sólido quanto uma rocha, mas é claro que uma dessas pastilhas pode alcançar alguém
que esteja passando pela calçada, e isso então é um defeito que diz respeito à segurança. Da mesma maneira, infiltrações, vazamentos que não chegam a afetar a estrutura, mas que colocam em risco a saúde dos moradores. Então, ampliou-se extraordinariamente o conceito de segurança e solidez da obra. Veio então, meus amigos, o Código Civil de 2002, um novo Código Civil bem diferente do anterior. Nós abandonamos o sistema do positivismo estrito que aprisionava o juiz ao texto da lei, fazendo do juiz aquilo que Montesquieu queria que ele fosse, apenas a boca da lei. E estamos criando, né, Patrícia, um novo direito, uma nova ordem jurídica oxigenada por valores fundamentais, valores que são princípios e que devem coexistir com a lei. O que não significa dizer, é claro, que o juiz hoje não deve mais obediência à lei. Sustentar isso seria um retorno perigosíssimo à barbárie. Mas o que se quer dizer é que, pela atual ordem jurídica brasileira, que estamos construindo com enorme esforço, por essa atual ordem jurídica, nós temos hoje uma discricionariedade maior para os juízes, para permitir que eles prolatem sentenças que não sejam apenas legais, mas também, sempre que possível, justas. Uma justiça concreta, uma justiça útil, uma justiça que realmente pacifique a sociedade. Valores como, por exemplo, a preservação da dignidade humana, a solidariedade social e, acima de tudo, a boa-fé objetiva. Essa nova ordem jurídica, que está consagrada em leis paradigmáticas como o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil de 2002 e o novo Código de Processo Civil de 2015, essa nova ordem jurídica manteve, entretanto, quase que ipsis literis, essa ideia da responsabilidade civil do empreiteiro. E esse novo Código de 2002 incluiu um artigo, o 618, que corresponde quase idêntico ao artigo 1245 do Código passado. Então, esse atual Código Civil também diz que o empreiteiro responderá pelo prazo de 5 anos pelos defeitos referentes à solidez e à segurança da construção. Então, não se modificou, apesar das transformações profundas do direito e da sociedade brasileira, mas quanto à responsabilidade civil do empreiteiro e, portanto, do incorporador ou do construtor, não houve nenhuma modificação, a não ser um parágrafo único que resolveu se inserir nesse artigo 618. Esse parágrafo único diz que decairá do direito contra o empreiteiro o dono da obra que não propuser a ação no prazo de 180 dias após o aparecimento do defeito. Esse é o parágrafo único desse artigo 618, criando, portanto, um prazo decadencial de 180 dias, fim do qual não poderá mais o dono da obra reclamar contra o empreiteiro. Esse artigo suscitou, no início, algumas preocupantes controvérsias. Algumas vozes se levantaram, e respeitáveis, como, por exemplo, um grande amigo e jurista gaúcho, o Arnaldo Rizardo, que chegou a escrever que agora o Código havia definido um prazo decadencial de 180 dias para que o dono da obra pudesse reclamar do empreiteiro. Isso seria uma catástrofe. Mas, felizmente, a doutrina se orientou
e devemos isso muito também à atuação do Superior Tribunal de Justiça, através de 2 ministros exemplares, formadores de opinião, a ministra Nancy Andrighi e o ministro Sanseverino, que proferiram acórdãos antológicos em recursos especiais que discutiam essa matéria. Então, a ministra Nancy Andrighi, principalmente, deixou bem claro que esse prazo decadencial do artigo 618 era apenas e tão somente caso o dono da obra quisesse que o empreiteiro refizesse a obra, ou então quando o dono da obra não está mais querendo aceitá-la em razão do defeito, ou então se ele quer a redução do preço cobrado pelo empreiteiro. Nessas 3 hipóteses, repito, ou enjeitar a obra, ou pedir a redução do preço, ou exigir que o empreiteiro refizesse a obra, para isso é que haverá um prazo de 180 dias e de natureza decadencial. Mas se, ao contrário, a pretensão do dono da obra é ser indenizado integralmente pelos prejuízos que os defeitos construtivos causaram ao dono da obra, esse prazo, meus amigos, é prescricional e é agora de 10 anos a contar do momento em que o vício é percebido. A orientação da nossa doutrina e da jurisprudência foi sintomática. Em primeiro lugar, em 1998, surgiu uma súmula do STJ, a súmula 194, e que dizia que prescrevia em 20 anos a ação do dono da obra contra o empreiteiro para indenizar-se dos danos sofridos em razão de vícios construtivos. 20 anos. É porque, naquela época, em 1998, vigorava o Código Civil de 1916, no qual o prazo ordinário de prescrição era exatamente de 20 anos. É claro que essa súmula não foi revogada pelo advento do Código Civil de 2002, que reduziu substancialmente esse prazo ordinário de prescrição de 20 anos para 10 anos. Hoje, repito, o prazo ordinário de prescrição no direito brasileiro, ou seja, quando a lei não estabelecer expressamente prazos menores, esse prazo ordinário será então de 10 anos. A conclusão a que chegamos é que a súmula 194 tem que ser apenas relida. Ao invés de se dizer que o prazo de prescrição do dono da obra é de 20 anos, leia-se que passa a ser agora de 10 anos. E veio também um enunciado muito importante, o enunciado 181 das Jornadas do Direito Civil, organizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, logo após o advento do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça, diante da nova codificação civil, convocou juristas de todo o país, professores, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, e reuniu-os todos em Brasília para que se debruçassem sobre o novo código e tirassem dele algumas mensagens dirigidas à jurisprudência que iria se constituir a partir desse novo código. E um dos primeiros enunciados tirados dessas jornadas de direito civil foi o enunciado 181, que é da maior importância, na minha opinião. Diz esse enunciado 181: o prazo referido no artigo 618, parágrafo único do Código Civil, lembram-se, é aquele parágrafo que dizia que decai em 180 dias o direito do dono da obra reclamar do empreiteiro. Então, diz esse enunciado: o prazo referido no artigo 618,
parágrafo único do Código Civil, refere-se unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo, e isso é que é importantíssimo, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos. O que então existe hoje? Se, na maioria das vezes, esses vícios construtivos não são de fácil percepção, muitas vezes só vão ser percebidos anos depois de entregue a obra, principalmente questões de estrutura dos pilares, das argamassas, das ferragens, da cobertura das ferragens dos pilares. Isso só muito tempo depois de entregue a obra é que vem a ser percebido. Então, o que hoje é pacífico no entendimento do STJ, através de reiterados acordos da ministra Nancy, do ministro Sanseverino, do ministro Benetti, do ministro Salomão, há uma infinidade de decisões iguais, é de que esse prazo de 10 anos começa a correr, não evidentemente da entrega da obra, ele começa a correr exatamente do momento em que o vício pode ser percebido, desde que ele já exista dentro dos 5 anos. Portanto, o conhecimento do vício é que vai dar início ao prazo prescricional. Portanto, o direito brasileiro e a jurisprudência brasileira estão adotando a velha lição romana que nós chamamos em direito da accionata, ou seja, a ação nasce no momento em que se viola o direito subjetivo de alguém. E essa accionata tem que ter como termo inicial o conhecimento do vício. Como é que nós vamos exigir ressarcimento se ainda nem sabemos que o vício construtivo existe? No momento, no Rio de Janeiro, estamos numa ação sintomática em que o prédio situado na Barra da Tijuca, de frente para o mar, já foi entregue há mais de 10 anos, e de repente os pilares da fachada, todos eles revestidos de cima a baixo em placas de granito, colocadas pelo empreiteiro há mais de 10 anos, pois agora uma dessas placas de repente se desprendeu. E a síndica, que foi imediatamente chamada, percebeu, horrorizada, que as ferragens dos pilares já estavam todas à mostra, absolutamente corroídas, com as suas seções quase já inteiramente destruídas. E alguns outros placas foram então retiradas, e se percebeu que quase todas as ferragens estavam à mostra, em razão da corrosão provocada pelo ar marinho, pelo ar salino, e então isso vinha desde a construção. Apurou-se então que houve um grande vício construtivo no recobrimento desses pilares, que devia ser feito com argamassa de pelo menos 4 centímetros, e foi feito apenas com 2 centímetros, o que permitiu a corrosão das ferragens. Nós então ingressamos com a ação de perdas e danos para condenar a empreiteira, que é uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, a indenizar o condomínio. Nós não estamos reclamando que eles refaçam a obra, nós não estamos querendo enjeitar o prédio que já está recebido há mais de 12 anos. O que nós queremos apenas é ser o condomínio indenizado, as perdas e danos que está sofrendo em razão desse vício que só foi conhecido agora, embora ele tenha tido a sua origem na construção do prédio há 12 anos atrás. Então, não confundam o prazo de 5 anos da entrega do prédio com o prazo prescricional, que é de 10 anos,
para reclamar desses defeitos a partir do momento em que o defeito se torna conhecido, o que amplia extraordinariamente essa proteção ao dono da obra. E quando eu falo ao dono da obra, é claro que eu estou me referindo ao condomínio, quando se trata de um edifício que se organizou sob a forma de condomínio edilício. Mas, meus amigos, há uma diferença importante entre vícios construtivos que podem afetar ou a solidez da obra ou a segurança dos seus moradores, como infiltrações, vazamentos. Não é preciso que haja um risco à estrutura, um vazamento que possa afetar a saúde dos moradores, também se considera um vício construtivo. Mas é preciso distinguir dos chamados vícios aparentes ou de fácil constatação. Coisa completamente diferente. Por isso é que as incorporadoras, quando entregam as unidades, eles convocam os promitentes compradores para vistoriar as suas unidades. E é nesse momento que o comprador deve ter todo o cuidado, sendo sempre que possível acompanhado de um técnico, para realizar uma minuciosa inspeção da sua unidade, para descobrir, então, vícios aparentes que não afetam a estrutura do prédio, nem colocam em risco a saúde dos seus moradores. Por exemplo, uma porta empenada, uma janela que não veda inteiramente a água da chuva, ou então uma torneira que fica pingando a água a madrugada inteira numa reedição, num suplício chinês. Em suma, esses defeitos que incomodam, mas que não chegam a afetar a nossa saúde ou não colocam em risco a estrutura. Esses defeitos aparentes, então, que nós em direito chamamos de vícios redibitórios, esses defeitos têm um prazo completamente diferente para que sejam reclamados. E a ministra Nancy Andrighi, a quem eu já me referi, neste acórdão que se tornou sempre citado em matéria de responsabilidade civil do empreiteiro, ela também diz que para esses vícios aparentes, o prazo é de decadência e é de 90 dias a contar da efetiva entrega do imóvel e não da sua constatação. Então, é fundamental que os adquirentes de unidades em condomínios edilícios, ao receberem as chaves, façam essa minuciosa inspeção de suas unidades para detectar esses vícios de fácil constatação, para que, então, exijam o seu reparo e, sob pena de não serem atendidos, terem que reclamar judicialmente nesse prazo que é exíguo de 90 dias. E de onde a ministra Nancy Andrighi tirou esses 90 dias, que não estão no Código Civil? Ela tirou do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que há uma relação de consumo entre a incorporadora, ou a construtora, ou o empreiteiro e o dono da obra. Então, no Código do Consumidor, o prazo é exatamente de 90 dias para reclamar dos defeitos do produto ou do serviço. Mas vamos imaginar que não haja uma relação de consumo. Vamos imaginar que uma pessoa jurídica contrate uma empreiteira para fazer uma obra que pretende vender depois. Então, não estamos diante de um destinatário final do serviço. E não há, portanto, uma relação de consumo. Ora, se não há uma relação de consumo, não se aplicaria esse prazo de 90 dias previsto no Código do Consumidor. Qual seria, então, o prazo para reclamar desses vícios redibitórios se o dono da obra não é um consumidor típico? Na minha opinião, seria, então, o prazo de 1 ano previsto no Código Civil. O Código Civil diz, então, que para os vícios redibitórios, que são esses pequenos defeitos em imóveis, o prazo
é de 1 ano, enquanto que pequenos defeitos em coisas móveis, o prazo para reclamar é de 6 meses. Então, vocês vejam que são esses os prazos de que o condomínio dispõe para reclamar da construtora, da incorporadora, do empreiteiro, quanto a esses defeitos que deterioram não só a construção, mas, acima de tudo, deterioram a qualidade de vida dos moradores. Essa questão, portanto, da responsabilidade do empreiteiro deve estar sempre no norte das preocupações dos síndicos e administradores. É claro que se o defeito se o defeito ocorre, eu não diria do defeito, se um dano ocorre após 5 anos, não haveria nenhuma responsabilidade do empreiteiro. O defeito tem que existir dentro desses 5 anos, embora só venha a ser conhecido depois, mas ele já tem que estar presente dentro desses 5 anos. Se, ao contrário, o defeito é após 5 anos, ele não decorreu certamente de um defeito da construção, de um vício construtivo e possivelmente do próprio decurso do tempo ou de culpa exclusiva do próprio condomínio, que teria sido negligente na sua conservação. Essas são as regras principais que eu achei importante transmitir aos síndicos, principalmente quanto a esses prazos tão importantes para defender o patrimônio de cada um dos condôminos. É uma matéria, portanto, importante num evento como esse, e eu quero agradecer também a Patrícia pela gentileza de me colocar para falar no fim da jornada de hoje, porque mais de 50 anos participando de congressos, seminários, principalmente à noite, e numa cidade tão repleta de apelos sensuais como Teresina, me ensinaram que o último palestrante é recebido pela plateia com uma indizível sensação de boa vontade, simpatia, pelo alívio que representa ser o último a falar, né? Os participantes percebem que o seu sacrifício está chegando ao fim. E se, ao contrário, esse último palestrante fala finalmente, e depois do finalmente, para se despedir, ainda leva mais 1 hora falando, e o que é pior, repetindo finalmente várias vezes, a plateia se sente traída na sua confiança. Alguns começam discretamente a consultar os seus relógios, até que um menos educado pratica o gesto que liquida o ego de qualquer conferencista, que é levar o relógio ao ouvido, sacudi-lo violentamente e olhar na esperança que ele estivesse parado. Mas também aprendi, Patrícia, que quem fala por último goza dessa simpatia natural da plateia, mas também tem uma responsabilidade, é que a última palestra não pode ser muito longa, né? Para que ela seja boa, ela tem que ser curta. E se for curta, diga-se de passagem, nem precisa ser boa, porque a plateia não reclamará. Mas, de qualquer maneira, eu não posso perder a oportunidade de lhes dizer que este evento, que começa hoje e se estenderá por todo o dia de amanhã, é muito mais importante do que possa parecer a vocês num primeiro momento. Vocês não virão aqui apenas para conhecer regras jurídicas. Vocês não virão aqui apenas para conhecer condutas mais adequadas a serem adotadas na defesa dos interesses dos condôminos. É muito mais importante, e por isso eu louvo, Patrícia, o seu esforço hercúleo para realizar esse evento. É muito mais importante vocês perceberem que nós estamos construindo um novo tempo. Nós estamos refazendo esse país. E só se consegue refazer esse país, seja eticamente, seja economicamente, assim, informando-se, participando dos eventos. E eu me sinto, por isso, muito orgulhoso, Patrícia, de poder participar também deste evento. Eu quero lhes dizer que, aos 81 anos,
eu não posso mais, é claro, pintar o rosto e ir para as ruas para defender as mudanças de que tanto precisamos. Mas o que me resta é exatamente o que eu estou tentando fazer, é peregrinar pelo país, literalmente, de Roraima, Piauí, ao Rio Grande do Sul, é peregrinar por esse país, na tentativa de mostrar, principalmente aos jovens advogados, administradores, que da importância do momento histórico para o qual estão saltando para o direito. Nós temos a tarefa de reconstruir esse país. Eu acho que uma responsabilidade maior do que a nossa, da geração de advogados atual, teve a geração de advogados de 1824, que redigiu a primeira Constituição do Brasil após a nossa independência. Eles conseguiram fazer uma Constituição que preservasse a territorialidade brasileira, criaram um país sem nenhuma infraestrutura anterior e nenhuma experiência. Eles construíram um novo país. E nós agora temos uma responsabilidade igual ou até talvez maior, que é de reconstruir esse país. Então, meus amigos, estejam certos de que vocês, vindo a esse evento, estão de mãos dadas, corações juntos, repito, com a tinta das suas esperanças, com a argamassa dos seus sonhos, vocês estão participando desse enorme esforço de reconstruir o Brasil, de fazer aquele Brasil que eu sonhei há 60 anos exatos quando me formei, mas que infelizmente não tive tempo, Patrícia, de ver inteiramente construído. Eu posso lhes assegurar que a minha esperança, pelo menos, não se perdeu. Vocês certamente já devem ter visto filmes que retratam batalhas medievais, ou visto quadros que representam batalhas medievais, né, antigas. Como é que se fazia a guerra naquele tempo? Os exércitos inimigos se defrontavam no campo de batalha, gritavam uns para os outros na tentativa de amedrontar o inimigo. De repente soava uma trombeta e os exércitos começavam a marchar até que se entrechocavam no meio do campo de batalha. Vocês já perceberam, e se ainda não o fizeram, procurem vê-lo nos próximos filmes que virem, percebam que sempre antes desses exércitos vinham alguns soldados sem uma espada, sem uma lança, sem um escudo, carregando apenas a bandeira do seu exército e do seu povo. Eles tinham um nome técnico, chamados palafraneiros. Sabiam que seriam os primeiros a cair, porque iam na frente do exército e sem armas, mas eles sabiam que muito mais importante que a espada e a lança dos que vinham atrás era a bandeira que eles carregavam, porque a bandeira nunca foi um pedaço de pano tremulando ao vento. A bandeira é um símbolo, é o símbolo da dignidade de um povo, da dignidade de uma raça, e que a única esperança de vitória era exatamente manter essa bandeira erguida. E quando eles sentiam que foram atingidos, que iam cair, a sua única preocupação e seu único dever era tentar passar a bandeira para o que vinha atrás ou fincá-la no solo para que ela não caísse, porque a bandeira é que conduzia, na verdade, o exército muito mais que os seus generais. Meus amigos, eu falo isso e deixo essa mensagem final com vocês, porque é exatamente assim que eu me sinto hoje. Eu acho que eu, aos 81 anos, sou hoje um palafraneiro. Eu estou correndo esse país, carregando a bandeira dos ideais que me fizeram estudar direito em 1960. Eu quero, entretanto, lhes dizer que a bandeira já começa a pesar. E quero lhes dizer que a cada evento que eu venho como esse, vir ao Piauí para ver reunido nesse auditório uma parcela tão positiva da sociedade piauense, isso me faz
voltar à minha cidade reforçado na minha esperança e nos meus sonhos. Eu tenho certeza que eu poderei deixar aqui com vocês essas bandeiras que eu tenho tentado carregar desde que me formei em 1960. Eu quero cumprimentar, Patrícia, todos que com seu esforço organizaram esse evento, mas tenho que cumprimentar principalmente aos que aqui estão, estoicamente, quase 9h30 da noite, estoicamente, mas porque perceberam intuitivamente, ainda que seja assim, a importância de viver esse momento, a importância de discutir um novo tempo, a importância de discutir o que é preciso fazer para não só a defesa dos nossos interesses, dos nossos direitos, mas o que é preciso fazer para resgatar. E esse é o verbo adequado, para resgatar eticamente a sociedade brasileira e construir um Brasil em que se respire democracia, em que se respire liberdade e, acima de tudo, em que se respire qualquer resistência a qualquer tipo de discriminação ou de censura. Parabéns a vocês que aqui acorreram a esse convite, quase uma convocação da Patrícia. Parabéns a vocês, porque vocês representam a esperança que me tem mantido de pé, apesar da minha deplorável condição de octogenário. Muito obrigado a todos, sejam todos muito felizes. Mas vou fazer. É porque tem vários síndicos aqui na plateia e eu sei que a pergunta é deles, tá? E eles fazem isso sempre nos cursos de síndico. Olha, eu não sabia que ia ter pergunta. Era para ter tido e vai continuar tendo. Esse é o momento mais perigoso para qualquer palestrante. É nada. Por quê? Porque fazer a palestra geralmente não é tão difícil. O tema é dado com antecedência, a gente pesquisa e normalmente impressiona a plateia, que aplaude generosamente o palestrante. Vão ser todos no improviso, todos já estão sabendo. Quando chega nas perguntas, há um risco enorme, que toda aquela áurea de sabedoria que o palestrante tentou transmitir pode ruir num segundo. E a prova mais eloquente disso foi dada pelo ministro Barroso, o atual ministro Luiz Roberto Barroso, que é meu amigo pessoal lá no Rio de Janeiro, colega advogado e professor emérito da UERJ, e que me contou um episódio da vida dele que é extraordinário. Ele foi convidado para fazer uma palestra em Washington, na Washington University, sobre a situação dos índios Yanomamis, que estavam sendo ameaçados pelo desmatamento, pela mineração ilegal e pela construção da Transamazônica. Vocês sabem que os americanos hoje têm uma preocupação obsessiva, é proteger e defender os índios dos outros, porque os deles eles mataram todos, né? Então, talvez por uma questão de expiação histórica, eles agora querem proteger os índios dos outros. Então, tudo que diz respeito a índio, o americano fica admirado. Aliás, eu tenho uma curiosidade. O americano tem duas maneiras, jacaré e índio. É um negócio engraçado. Quem vai à Disney e vê aqueles poços com jacarés, a gente chega às 9 da manhã, tem uma velha americana debruçada vendo um jacaré que nem pisca o olho. Aí você vê todo o parque, quando você volta, ela está na mesma posição, dá vontade de dizer, minha senhora, ele não vai falar, nem vai se mexer. Mas ela fica ali, a americana adora jacaré e índio. Então, o Barroso foi convidado para falar sobre os índios Yanomamis. E como todo brasileiro, vaidoso, quis mostrar aos americanos que nós também estudamos, que temos cultura. E ele disse, Capanema, se fosse mais um mês eu fazia palestra em Yanomami, porque eu sabia tudo de Yanomami, origem étnica, dança, comida, sexo, tudo de Yanomami eu aprendi. E foi um sucesso, uma coisa extraordinária, 5 minutos de aplausos de pé da plateia. Só que orgulhosíssimo como brasileiro, quando todos se sentaram, o chairman, igual a Patrícia, disse, agora vamos lhe abrir as perguntas. E ele disse, Capanema, aí me levanta um cara da plateia, que eu lá do palco olhei e disse assim, cara, tem toda a pinta de índio brasileiro, mas não pode ser, né? Em Washington.
Pois era um índio aculturado que ganhou uma bolsa de estudos para estudar lá. Ele aí virou-se e disse: professor Barroso, com essa mania de brasileiro, primeiro assopra, né? Estou tão orgulhoso de ver como no Brasil, né, a cultura. Estamos aqui, estou muito feliz e orgulhoso da sua palestra, mas a minha presença aqui, professor Barroso, é porque eu não podia perder a oportunidade de ouvir a sua opinião sobre os problemas que afligem a minha nação, a nação terena. Aí a plateia, os terenas, o que deve estar acontecendo com os terenas, qual o problema dos terenas? E aí o Barroso Capanema, eu tive vontade de simular um infarto do miocárdio e rolar pelo chão, ou uma cólica renal, porque eu nunca tinha ouvido falar de terena, Capanema. Eu não sabia se ele morava no Piauí, no Rio Grande do Sul ou no Pantanal. Se eu nunca tinha ouvido falar em índio terena, quanto mais nos problemas deles. E aí, se eu dissesse: lamento, meu amigo, mas eu não conheço a sua nação, eu ia ser expulso aos gritos de estelionatário cultural, devolve o cachê, ia ser uma vergonha generalizada. Então ele disse: por isso é que eu acredito em Deus. Eu pigarreei, tomei um gole d'água. Aliás, outra lição, hein? Palestrante que toma um gole d'água não é sede, não. Na maioria das vezes, aqueles segundos são fundamentais para você ver o que vai dizer, né? É uma água milagrosa, né? Então você toma aquela, coitado, está com sede, falou muito, não é nada disso, ele está desesperado, vendo o que vai dizer. Ele está fugindo. Aí esse Capanema bebi um gole d'água, demorado, né? E aí virei esse: meu bravo terena. Aí seu Capanema nem sabia tratamento para índio, mas me lembrei dos filmes de faroeste, bravo touro sentado, né? Então, meu bravo terena. Claro que eu estou muito preocupado com os problemas da sua gloriosa nação, né? Mas eu quero lhes dizer que o palestrante tem duas técnicas. Se não é um assunto muito profundo, né, que exija que toda a sociedade se comprometa a enfrentá-lo e resolvê-lo, se é um assunto profundo, o palestrante tem que ir até o fundo, como eu fiz, né? Falar sobre os Yanomamis, tinha que se falar com toda essa minúcia. Agora, ao contrário, quando é um assunto de menor importância, pode-se falar em 2 ou 3 minutos de um debate. E como os problemas dos terenas são tão graves, como o problema dos terenas exigem uma meditação de toda a sociedade, eu me recuso a falar sobre eles em 2 minutos. E me reservo o direito de uma nova palestra. E com isso ele ganhou nova passagem, novo cachê e voltou ao Washington só para falar sobre os terenas. Então, enquanto eu contava essa história, foi para eu, como não tinha água aqui, eu tive que contar essa história. Está embaixo. Eu tive que contar essa história para ver se tem algum cocar por aqui. Mas, graças a Deus, eu não vislumbrei nenhum cocar, acho que não tem nenhum tereno. Então, eu estou mais tranquilo, Patrícia, para enfrentar a pergunta que você vai fazer. Vamos lá. Você está fugindo da pergunta, isso eu acho que é a terceira técnica. Professor, nós temos vários síndicos aqui que têm uma dificuldade tremenda com relação à taxa condominial. Olha aí. A taxa condominial, a partir de quando a construtora se desobriga de arcar com as despesas de condomínio e até quando ela deve continuar com as despesas de condomínio, contribuindo com elas, quando o condomínio sai só o habite parcial e ele continua construindo a segunda etapa, né? Hoje é uma realidade no nosso estado, várias obras que estão ainda em fase inacabadas, né? A lei do distrato está aí operando tranquilamente aqui em Teresina, mas surgiu a dúvida quando elas estão inacabadas e paralisadas e quando elas estão com os atrasos já estourados. Quem se responsabiliza pela taxa de condomínio? E só para complementar, além disso, aquelas regras de convenção, que é comum em alguns casos, de pagar parcialmente o condomínio, 10%, 20%, e não o valor integral da taxa de condomínio. Só para fins de esclarecimento. Então, repare bem, a taxa de condomínio é o que nós chamamos uma obrigação própria terreno. Ou seja, ela decorre da propriedade de uma fração, de uma unidade. Portanto, responde pela cota condominial o proprietário dessa unidade. Se é a incorporadora que ainda não alienou
na minha opinião, e é o que tem se entendido lá no Rio, continua o incorporador o responsável, senão é evidente que os que adquiriram as outras unidades não teriam como suportar a totalidade das despesas. Eu entendo que, enquanto as unidades estiverem em nome do incorporador, não tiverem sido alienados, a responsabilidade é deles. Agora, nada impede que nas convenções, e vale o que está acordado e não apenas o que diz na lei, se possa estabelecer ou reduções proporcionais ou qualquer outro sistema, mas também desde que não se entenda que essas disposições sejam abusivas, o que cabe a em cada situação examinar concretamente. Em resumo, eu entendo que a responsabilidade é do incorporador, enquanto não instalado definitivamente o condomínio, enquanto essas unidades estiverem em nome do incorporador, e que pode a convenção estabelecer regras diferentes de cobrança. Professor, eu não vou fazer uma pergunta, eu só queria agradecer, porque hoje eu vou dormir com uma paz maior, por saber que amanhã eu vou trazer uma satisfação extra para os meus colegas aqui, porque eu sou o último palestrante de amanhã. Então, eu fiquei feliz com essa experiência de saber que vou gerar essa satisfação extra. E aqui eu queria apenas pontuar e parabenizar a Patrícia pela sensibilidade de alguns temas que ela colocou nesse evento, que eu entendo que é a continuidade da bandeira que a gente pode carregar. Muitos síndicos, por toda a explanação que o senhor fez, eles não têm conhecimento, e nem é possível ter esse conhecimento dessa tecnicidade jurídica, de todo esse arcabouço jurídico. Então, palestras como essa só vêm a demonstrar, e é o meu tema de amanhã, por isso parabenizando a Patrícia pela sensibilidade, a importância de o síndico se preparar, de ter uma assessoria jurídica ao lado dele, para evitar que ele perca um prazo, porque já são inúmeras, é um conhecimento muito grande já para os advogados que estão ali no dia a dia. Então, o síndico ele não tem essa percepção. Então, também parabenizar a Patrícia, fazendo um link com a palestra do senhor, e muito obrigado por me trazer essa paz para essa noite aí, para amanhã trazer essa satisfação para o pessoal. Obrigado. Meus amigos, você não pode imaginar o que está se modificando o direito na área de condomínio, porque as cidades estão se verticalizando. O perfil urbano vai ser todo inspirado na figura do condomínio edilício. E novas modalidades de condomínio estão surgindo. Nós temos hoje, a partir de 2017, com a Lei 13.465, o condomínio de lotes, que não se confunde com loteamento da lei de parcelamento do solo. É uma figura nova de condomínio, um condomínio só de lotes, e que cada adquirente de lote construirá a sua casa, em que o incorporador faz apenas as obras de infraestrutura, como o arruamento, etc. Nós temos o condomínio urbano simples, é uma nova modalidade de condomínio. Temos o loteamento com acesso controlado, também agora nessa Lei 13.465. Temos a multipropriedade em condomínio, meus amigos, que vai ser um dos temas de amanhã, que é uma coisa desafiadora. Vocês sabem, por exemplo, que agora, com a Lei 13.777, que é a lei da multipropriedade, um único apartamento, repito, um único apartamento de quarto e sala pode pertencer a 52 pessoas diferentes, o mesmo apartamento. E por quê? Porque multipropriedade é uma nova forma de condomínio em que cada proprietário tem a faculdade de usar com exclusividade, gozar um imóvel, mas só numa fração de tempo. Ou seja, é um condomínio físico-temporal, em que se divide o solo também pelo tempo, e não mais apenas pela sua metragem. Meus amigos, isso vai revolucionar a vida dos condomínios, vai revolucionar de tal maneira que essa lei diz, isso é importante, que se a multipropriedade for estabelecida em condomínio edilício, a administração
tem que ser profissional, meus amigos, tem que ser profissional. Ou seja, é um novo campo de trabalho para síndicos, ou síndicos que então vão se especializar e se converter em profissionais. Por que eu digo que um único imóvel pode pertencer a 52 pessoas? Porque a lei diz que a fração mínima de tempo é de 7 dias. Como o ano tem 52 semanas, você pode vender 52 vezes o mesmo imóvel. Isso é o sonho do corretor, meus amigos. Antigamente o corretor vendia o apartamento a 2 pessoas diferentes e ia preso, porque é estelionato. Hoje o corretor vai vender o mesmo apartamento a 52 pessoas ao mesmo tempo, meus amigos. É um novo tempo para síndicos, para administradoras de condomínio. Elimina a segunda casa de muitos brasileiros privilegiados que têm uma segunda casa numa região de turismo, mas que permanece fechado o ano inteiro. Nós agora, isso vai incentivar o turismo. É um novo tempo que vocês têm que se informar. Essa palestra de amanhã, por exemplo, sobre multipropriedade, eu acho fundamental, porque é o retrato exato do novo tempo que vamos viver. Mas se por um lado a multipropriedade vai permitir um incremento extraordinário ao turismo, gerar empregos, aquecer o comércio local, porque uma casa que podia ficar fechada o ano inteiro vai agora ter habitante durante o ano inteiro. Traz problemas, e olha como o tempo vai mudando. Essa lei trouxe finalmente uma coisa importante: é possível assembleia virtual, meus amigos. Vão ser tantos os condôminos que não vai ter como reuni-los fisicamente. Então essa lei prevê assembleia virtual, e isso vai se estender aos condomínios edilícios normais, sem ser multipropriedade. Eu estou fazendo esse comentário final, meus amigos, apenas para mostrar a importância desse segundo evento, que há de ser o precursor do terceiro, do quarto e assim por diante, porque as coisas estão mudando numa velocidade vertiginosa, meus amigos. Se vocês não se informarem sobre essas novas leis, esses novos modelos, vocês não chegarão ao futuro. Só vai sobreviver no mercado imobiliário, só vai sobreviver num mercado competitivo como é o mercado imobiliário, aquele que se informar e se preparar para esse novo tempo. O Baldi falou no REURB, é um outro tempo, meus amigos. O advogado imobiliário hoje tem que saber o que é o REURB, como fazê-lo, o que é o direito de laje, o que é o condomínio de lotes, o que é a multipropriedade. Não se sonhava com isso no tempo em que eu me formei, já na segunda metade do século XVIII, meus amigos. Não pensem que o professor Alzheimer já me matriculou no seu colégio. Quando eu digo que me formei na segunda metade do século XVIII, é porque as transformações, desde que eu me formei em 1960 até hoje, são tão profundas que eu às vezes tenho a nítida impressão que me formei há pelo menos 200 anos. Mas então nada disso se sonhava quando eu me formei. Contrato de locação você fazia num formulário que comprava na papelaria da esquina, meus amigos. Hoje temos Build to Suit, Sale and Leaseback e uma porção de novos modelos de locação. Então, são eventos como esse que permitirão os sobreviventes do mercado daqui a algum tempo, que são aqueles que perceberam para onde os ventos estão soprando e estão, então, se antecipando e se informando desses novos modelos. A presença de vocês aqui é uma garantia de que, mais uma vez, aqui nas terras do Piauí, se escreverá também, e com tintas muito vivas, a história do Brasil do futuro. Muito obrigado.